Olá a todos, eu me chamo Irving Henry, eu sou natural da França, né? Tenho um lado brasileiro também, que é a minha mamãe. Bom, eu estou aqui para falar sobre a encíclica, que na verdade não é sobre a encíclica, né? Mas é sobre a natureza, sobre o cuidado da casa comum, que foi gerada a partir da encíclica do nosso Papa Francisco. Eu iria fazer uma abordagem, eu poderia fazer vários tipos de abordagens sobre esse assunto, que seriam abordagens religiosas, por exemplo, mas eu optei por seguir o que é colocado na encíclica, que seria sobre o cuidado da casa comum, né, principalmente, e que ela é dirigida às pessoas de boa vontade. Por quê? Porque a ideia, né, que eu não quero que se torne uma ideia, né, quero que se torne uma realidade, é que nós possamos aplicar tudo isso, né? Então, mas a ideia inicial era uma questão que ficasse na puramente religiosa, mas que o Papa Francisco, em sua sabedoria, transformou em ordem prática. Houve outras encíclicas de outros papas, né? Podemos citar aí João 23, podemos citar Pio X, podemos citar vários papas que houve, né, esses trabalhos, né? Mas eu queria fazer uma abordagem bem curta, porque o tempo se faz importante nesse caso, sobre os cuidados que nós, enquanto pessoas, devemos ter, né, sobre a nossa casa comum. Para isso eu iria entrar, a minha ideia inicial era entrar num determinado contexto que envolveria filosofia, envolveria muita filosofia, muita ciência política, mas nem, em uma questão de mudança de estratégia para ficar melhor para as pessoas, eu resolvi fazer de uma outra maneira, de uma maneira mais pragmática, como o próprio Papa Francisco fez, né? Ele se voltou bem à parte, bem pragmática da questão. Então, bom, a encíclica ela começa com Laudato Si, que significa louvado sejas, né? Que é do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, que é um santo venerado até mais do que dentro da perspectiva, inclusive católica, né? Muito venerado em outras igrejas, né? Então, por exemplo, o que nós temos, né, no âmbito teológico são algumas questões, teológico bem básico, claro, como por exemplo a carta de São Paulo aos Romanos, né, no seu capítulo 8, versículo 22, que ele compara a imagem bíblica, ele tem uma imagem bíblica onde ele compara a mãe terra, né, como uma mãe que geme em um parto. Só que aí a gente pode extrair várias questões. Uma delas é o que nasce desse parto. A mãe terra está gemendo num parto. Mas o parto pressupõe, ao seu final, uma grande alegria, que é o nascimento de algo novo, um ser novo. E é isso que nós estamos tentando, nesse movimento, colocar, que é o quê? Uma nova civilização voltada para a ecologia. Todos nós vamos partir. Isso é um fato biológico, né? Agora, a casa que nós estamos, o nosso corpo perecerá, mas a casa que nós estamos, ela vai continuar. A casa que eu falo, a casa comum, o nosso planeta. Existem várias questões que, inclusive, algumas viraram uma espécie de, eu vou usar aqui um parênteses, moda, que é a questão
de empresas terem patrocínios para poder investir em áreas mais voltadas para ecologia. E sim, isso não é ruim, né? O que está a nosso favor não está contra, né? Não nos joga. Mas assim, não chega a ser muitas vezes uma questão direta no ponto final, né? Em termos de certeza daquilo que é de intenções certas sobre aquilo que se deve fazer. Então eu vou dar um exemplo, eu vou partir de um mundo empresarial para ir para chegar até nós, cidadãos, que não temos empresas, ou, né? Então, por exemplo, a gente tem o ideal de produção de Uran, que isso ele foi falar lá atrás, ele faleceu recentemente, em 2008, mas ele escreveu vários livros, né, sobre a questão do lucro, né? Aí você fala, mas o que tem o lucro a ver com isso? Então, ele foi um dos primeiros, não só o primeiro, né? Esse movimento todo ele começou nos anos 70, principalmente em países como a Alemanha. A Alemanha foi um dos pioneiros, né? Na França nós tivemos Cohn-Bendit, que foi um autor fantástico, que ainda está vivo, que eu traduzi para o português, inclusive. Eu traduzi, eu fiz bastante traduções em alguns idiomas, eu traduzi Cohn-Bendit para o português, e ele fala muito sobre ecologia. No caso dele ele é francês, tá? Só que eu esqueci de mencionar. Mas nós temos na Alemanha, foi um pioneiro, né? Depois veio a França e outros países, né? Então, o que acontece? A redução do desperdício, né, ela aumenta a produtividade e o capital, né, no trabalho. Então, ele foi um dos primeiros a ver que a redução do desperdício ela não era ruim para uma empresa, né? Então, ele começou a ver que o ganho de eficiência, quando você ganhava em eficiência, o custo, né, era muito melhor, porque antes a desperdício, o que acontecia? Os ganhos de eficiência criado no corte dos desperdícios do lixo, por exemplo, que ele trabalhou principalmente na questão do lixo, e fez com que o custo unitário médio caía. Então isso ajudou as empresas a crescerem, porque elas tiveram menos custo. Então aqui eu estou usando um exemplo, eu não vou me aprofundar nisso, porque é um tema muito, muito amplo, e o tempo, como eu falei, não me permite, mas ele fez ele fez uma coisa de uma espécie de reduzindo o desperdício e reinvestindo no lucro, transformando essa parte do desperdício em reinvestir isso no lucro. Isso foi uma coisa assim muito importante, muito importante. Assim como os japoneses, que agora, de uns tempos para cá também, começaram dentro de uma filosofia de que máquinas e instalações e pessoas que devem agregar valor, elas também devem agregar valor no sentido climático também. Então, o senso climático que nós utilizamos, ele também agrega valor. Então, para aquele que é empresário, para aquele que tem aquele que é o seu pequeno empreendedor, que está começando ali, isso é muito importante. Então, eu já falei sobre essa parte, assim, sobre a importância de métodos que eu poderia desenvolver, né, melhor em um curso longo. Eu poderia desenvolver melhor sobre vários métodos para que isso se fosse colocado, né, em como implantar isso, né. Mas, por exemplo, eu vou dizer de empresas que elas fazem a própria autorreciclagem da sua água, a sua própria purificação, perdão, eu usei a palavra errada, da água. Então, isso já é um exemplo. Mas nem todas as empresas têm essa capacidade. Aí a gente entra em pequenas empresas, médias e pequenas empresas que também conseguem fazer. Todos nós conseguimos cuidar da nossa casa comum, certo? O que aconteceu durante um tempo é que nos anos 70 nós tínhamos aí
um grande movimento ambiental que foi se perdendo, né? Depois ele foi retornando, né? Anthony Giddens, que foi também uma pessoa que eu traduzi, que eu tive o prazer de traduzir, ele falava muito sobre a mudança climática como sendo uma questão de baixa prioridade, né? A industrialização se espalhou pelo mundo, né? Desde o começo, desde lá da mineração em vários países, explorações e tal, que ainda hoje existem. No caso, no Brasil, nós temos o exemplo do Brasil, mas que foram indo para a globalização, aumento de transporte de bens, de carros, de pessoas que eram extremamente poluentes, produções de bens de massa, bens de consumo, uma maior dependência da tecnologia, que a tecnologia ela não é ruim por si só, ela é como uma faca, você pode, né? Tudo depende para o uso que você a faz. Agora, as pessoas elas não querem aceitar que o seu estilo de vida ele contribui para uma emissão de carbono, por exemplo, e que isso tudo vai afetar a vida dela. Existe um lado muito interessante que foi falado sobre Giddens, que foi a questão do paradoxo de Giddens. O que seria o paradoxo de Giddens? Em 2009, ele escreveu um livro que é a política da mudança climática, onde ele fala estritamente sobre política, mas que se aplica a nós. A partir do momento que você pega um elemento micro, você consegue ampliá-lo e transformá-lo na nossa realidade. E é esse o nosso objetivo, é pensar sempre de forma global. Nunca nós devemos pensar de forma egoísta, né? Eu tô bem, eu tô respirando. O ar tá seco hoje. Tá? As pessoas começam a pensar nessas coisas quando o ar tá seco, a minha garganta tá ruim. Choveu. Que bom que choveu. Então, resolveu o problema. Não. Nós temos que pensar de forma global. O porquê que essas mudanças estão acontecendo? Ele fez o paradoxo dele, que é uma questão muito, muito interessante. Porque o que acontece? Aquilo que não é visível, a princípio, ele não é dado a devida atenção. Então, por exemplo, são diferenças entre o ser humano, ele vive entre recompensas de presente e futuro, e recompensas no presente, mas sempre sem pensar no futuro. Isso é uma coisa já mais na área de psicologia social, mas principalmente psicologia pura, né? Ele vive numa questão de recompensa, ele tem que ter uma recompensa. Então eu tô me saindo, isso aqui tá bom pra mim, como eu usei. Isso é uma espécie de recompensa, o exemplo que eu coloquei, né? Você pegar e você, utilizando, não está fazendo mal, está fazendo mal temporariamente pra mim, pra minha garganta, melhorou, agora a coisa tá boa. Bom, a recompensa qual foi? Choveu. Então, houve a chuva. Mas como isso foi uma recompensa? Sim, é uma recompensa não no sentido de dar algo em troca de alguém, mas uma recompensa do próprio ambiente. Então, o próprio ambiente está te recompensando com aquela questão melhorando. Então, ele não para pensar que existe uma lógica que está por trás de tudo isso, certo? E o que acontece nesse paradoxo, né? Então, você acaba não fazendo nada de concreto a respeito, né? Você espera que os perigos, acaba acontecendo que os perigos têm que se tornar extremamente graves, como incêndios florestais no oeste dos Estados Unidos, os incêndios agora no Brasil. A coisa começa a dar atenção, começa a ganhar escopo, um escopo maior, um grande, quando nos atinge. E não é só assim na questão climática, assim na questão da vida também. Então, essa divergência entre as recompensas do presente e as ameaças de perigos e catástrofes futuros é o que dá o paradoxo de Giddens. Por exemplo, a gente tem um exemplo que a gente pode utilizar. Um jovem, né, que começa a beber uma cerveja aqui, começa a fumar ali, ele não tem uma projeção no futuro. A projeção no futuro ela é o que falta à nossa sociedade.
A nossa sociedade é uma sociedade, bom, ela é doente desde que existe, né? Mas ela foi ficando cada vez mais doente. Infelizmente, eu vou dar uma visão meio muito pessimista sobre isso, mas na nossa sociedade, nós falhamos enquanto sociedade. Quando eu uso nós, eu acho o nós muito importante. Esse pronome ele é extremamente importante, porque isso nos traz a responsabilidade. Nós somos responsáveis, né? Não existe um eu, existe o nós. Então, o nós ele é extremamente importante. Não existe a minha dor, existe a nossa dor. Isso vale principalmente para as igrejas, para as famílias. Não existe a minha dor, existe a nossa dor. Então, as pessoas começaram, né, dentro dessa questão, a ter essa noção do perigo quando ele começou a ocorrer. E aí nós temos uma coisa muito grave, porque você não se projeta no futuro, como eu falei. A projeção do futuro ela é fundamental. Então, o jovem que hoje bebe e fuma, mas vamos pegar no cigarro, que é um poluente importante. Ele não se imagina daqui a 40 anos. Ele não se imagina daqui a 40 anos. Ele vai se imaginar, talvez, né, numa situação onde ele esteja bem, onde ele esteja... Mas ele não vai se imaginar daqui a 50, 40 anos. Ele vai se imaginar, no máximo, daqui a 5 anos, quando terminar a faculdade. Então, aquele cigarro, aquilo que ele está fazendo para ele mesmo, ele não vai ter em conta isso. Mas, aí chega o quê? O desconto do futuro, que Gaiden já falava. E o desconto do futuro vai ser o quê? São as doenças. Aí ele vai ter uma percepção, e mesmo assim uma percepção que não seria ideal, porque é uma percepção egoísta, é uma percepção tipo, está acontecendo comigo. Então ele contribuiu para um degradamento do planeta também, mas ele ainda assim não vai pensar no planeta, ele vai pensar nele. Um jovem com efizema, um jovem que depois, com o passar dos anos, se tornou idoso, e está com efizema pulmonar devido ao cigarro, ele não vai pensar na casa comum, ele vai pensar estritamente na situação dele, né? Que isso é próprio do homem, mas aí psicologia, eu não vou entrar nessa área. Então, além desses autores que eu citei, existem vários autores, como Boaventura dos Santos, que fala sobre a desigualdade, como a desigualdade afeta. Agora, de um ponto de vista prático, até porque eu tenho um tempo para poder elaborar isso, né? Você vê, precisamos ter dinheiro para fazer isso tudo? Não. Em Angola, por exemplo, você tem fornos ecológicos feitos para as pessoas cozinharem. E elas mesmas fabricam seus próprios fornos. Por quê? Porque elas não tinham dinheiro para conseguir, não tinha incentivo do governo. Pegavam, elas mesmas artesanalmente faziam. Por quê? Porque uma situação de vulnerabilidade fez com que elas resolvessem a situação. Às vezes uma situação que te coloca contra a parede, essa situação ela pode fazer você pegar e fazer, não tem ninguém, desculpa a gíria aí, não tem ninguém para me ajudar, quem vai ter que se virar vai ser eu, sozinho. Né? A janela não está aberta, eu vou ter que quebrar a janela para sair daqui, para sair desse incêndio, para sair disso daqui. Então, acaba funcionando dessa maneira. Nós, enquanto comunidade, nós podemos fazer várias coisas. Nós podemos conscientizar as pessoas, falando agora de indivíduo, conscientizar as pessoas, conscientizar o próximo, principalmente o trabalho com as crianças. Cada criança vai ser o nosso futuro. Nós não temos que projetar no futuro os nossos erros. Nós temos o dever, isso não é um direito, isso é um dever humano. É o dever de projetar, de não projetar as nossas falhas, os nossos fracassos no futuro. E sim fazer com que aquilo que foi dado, que deu certo, pequenas coisas que deram certo, se transformem em sementes no futuro. Por isso que o nome desse projeto é Projeto Semente, não é por acaso.
As crianças são o futuro. Isso é uma frase chavão? É uma frase chavão, mas é uma frase real. A mim não me importa se ela é muito usada ou pouco usada. É uma frase real. Nossas crianças, elas têm que ter uma educação voltada para isso. E existem vários materiais de educação, existem vários materiais didáticos sobre isso, que eu gostaria muito que as pessoas tivessem acesso. Então o movimento Laudato Si, ele trabalha muito também nessa questão de para que as crianças, para que os formadores, as crianças, professores, pedagogos, tenham essas ferramentas de acesso para que se consiga chegar até elas essa questão. O trabalho com as crianças é fundamental. Mas o que eu posso fazer enquanto adulto, já que eu não sou criança? Bom, existem as práticas básicas de saúde. Existem pessoas no centro da cidade de São Paulo, de onde eu falo, que jogam coisas pela janela, sendo que elas têm um lixo dentro de casa. Isso para mim é muito básico, mas para muitas pessoas não é. Existe uma questão toda, às vezes, de criação, etc., que não vem ao caso agora, mas isso tudo passa pela educação e pela conscientização. É um programa de divulgação científica. A tecnologia nos trouxe problemas, como um dos autores que eu citei, como o Yuran falou, sim, mas ela também pode ser um meio transformador. Então, o que eu quero deixar como mensagem para vocês, eu pretendia que fosse uma palestra onde eu possibilitasse desenvolver melhor cada tópico por tópico, mas devido a uma questão de tempo eu não consigo. Mas eu gostaria muito de deixar pelo menos essa mensagem, e posteriormente eu vou tentar gravar outros vídeos aí em outras plataformas para que vocês consigam ter, a partir das ideias que eu passar, plantar sementes, mas gravem a mensagem primeiro, para que daí vocês consigam ter uma visão, que é o quê? Nossas crianças, como projeção para o futuro, essas sim são uma projeção para o futuro. Não as nossas falhas como projeção para o futuro. O mínimo já é o máximo, tá? Então gravem bem isso. Com pouco se pode fazer muito. Frases são... Ah, mas você está falando frases base, frases chavões? Sim, estou. Mas quem de nós aplicamos essas frases no dia a dia? Ecopontos que podem ser feitos. Precisa do governo para isso? Não, não precisa. Não precisa do governo para isso. Basta a comunidade se reunir e fazer. Ah, mas eu chego cansado em casa. Tudo bem. Você chega cansado em casa, está trabalhando muito. Tem um dinheiro que sobra, algum meio que sobra, você pode contribuir para alguém que não está fazendo algo, que está aposentado, por exemplo, contribua com isso. Você já está ajudando. Ao pensar o reducionismo de que eu não posso fazer nada porque eu não tenho tempo, também é uma forma de desculpa para não fazer nada, né? Nós temos que entender que isso tudo, quando eu faço isso, quando eu respiro, quando eu solto, isso é um dom de Deus, né? Isso é um dom de Deus, que Deus me deu. Mas para esse ar estar limpo, para esse ar estar poluído, estar limpo, não estar poluído, isso não depende de Deus. Isso depende do homem. Depende de nós. Tem questões que são políticas, temos que ver na política, falta de lixeiras, etc. Mas são várias coisas que a gente pode desenvolver ao longo do tempo. Então eu pretendo no futuro desenvolver tópico por tópico. Eu peço desculpas pelo tempo, mas realmente é essa a ideia que eu quero transmitir para vocês. Não desistam, vamos refletir sobre o que eu falei, refletir sobre a nossa responsabilidade e não projetar no futuro nossos fracassos. E voltarmos para as crianças, pois elas são aquilo